Eu queria ler um texto, como hoje é ceia, vou ler um texto que todo mundo conhece, da ceia. É 1 Coríntios, não sei onde é, 11? 11, 17. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Interessante o texto de Paulo. E aí eu queria tentar aqui, de alguma forma, falar alguma coisa sobre esse momento. Primeiro que a ceia ela não era feita da maneira que nós fazemos. É a primeira coisa. Porque quando Paulo diz que a igreja ela se reunia para comer e beber. Eles se reuniam para comer e beber ao ponto de que uns ficavam com fome, porque não esperavam os outros. Uns comiam e não deixavam nada para os outros, e os outros se embriagavam, porque bebiam muito. Lógico, se você olhar para esse texto, como Paulo está falando, ela não seria do jeito que a gente faz, porque ninguém se embriaga com esse copinho de vinho. Na verdade, a gente está fazendo suco de uva. E ninguém mata a fome ou fica com fome se não comer um pedacinho do pão. Não é assim? Ele se reuniu de fato para ter comunhão, para comer e para beber. Era uma prática da igreja, comer e beber. Juntos. Partir o pão juntos era ter comunhão juntos. Era ter tudo em comum. Era participar da vida um do outro. E eles se juntavam para fazer isso, e a memória que Jesus queria fazer não era simplesmente a memória que ele morreu. Ele estava falando assim, olha, tem um motivo de vocês estarem juntos. Existe um motivo da alegria de vocês, existe um motivo dessa comunhão. O motivo disso foi porque eu decidi morrer por vocês. Eu entreguei meu corpo na cruz e derramei meu sangue para que houvesse a possibilidade de haver entre vocês comunhão, amizade, gozo e vida com o Espírito Santo. Entende isso? Sim ou não? É mais ou menos isso que Jesus estava falando. Não era uma reunião solene,
onde a gente ia, na verdade, se lamentar pela morte de Jesus, porque a morte de Jesus não é um lamento, é um baile, é uma alegria, é uma festa. É uma festa. A gente canta, né, embora virou música de enterro, mas é uma música muito, muito bonita, que fala assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Nós anunciamos que ele morreu e ressuscitou. E quando sentamos, nós nos lembramos que uma coisa nos possibilita a estar juntos. Foi a morte de Jesus. Não foi a igreja legal que você pensa que está. Não foi as pessoas legais que você gosta de conviver. Também não é o motivo do lugar ser bom ou ruim. Não é porque você acha muito bacana isso, é porque Jesus morreu na cruz. E ele possibilitou acesso ao Pai. Transformou o nosso coração ao ponto de amarmos uns aos outros e podermos ter comunhão, não ser exclusivista, não ter uma vida fechada em si mesmo, não viver só para você e fazer a vida em Cristo um segmento da tua vida religioso, mas viver no meio de uma família de Deus, da família dele. Amém? Ter amigos como nós cantamos aqui, família e irmãos. E poder falar: eu sou grato por tudo que tenho, porque foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que me deu tudo. Ao me dar a salvação. Me deu o quê? Amigo, famílias, irmãos. Amém? Se a tua vida é uma vida solitária e o teu contexto de comunhão é só dentro de um salão onde alguém celebra um culto, você não faz parte ainda da ceia do Senhor. Você ainda não participa da graça de Jesus. Você participa de um clube qualquer, menos daquilo que Jesus projetou quando ele morreu na cruz. Ele projetou exatamente que os irmãos dele, aqueles que iriam nascer na nova família, pudessem conviver juntos, se alegrar juntos, partir o pão juntos, viverem juntos em amor, porque por isso ele deu a vida dele na cruz. Quantos me entendem? Amém? Uma outra coisa que a gente aprende é que a ceia era feita com vinho. Ela não era feita com suco de uva. Nós até fazemos um suco por conta do nosso cuidado e o respeito a alguns irmãos que têm votos de não beber nunca. Há uma controvérsia, na verdade, de fé. Alguns acham que se beber um gole de vinho pecam. É pecado. É pecado e, por conta disso, a gente não tem nenhum problema a gente fazer a ceia com suco de uva. Mas, na verdade, se você quiser saber, a palavra diz que a ceia era com vinho. Por quê? Porque tinha alguns que ficavam bêbados, se embriagavam. E ninguém se embriaga tomando suco de uva. Se fosse assim, Solange, Raquel, Ana Júlia, estava tudo doidona, porque a bicha gosta de suco de uva. Para onde vai, toma um suco de uva. Mas o suco de uva não embriaga, o que embriaga é o vinho. Quantos me entendem? Amém? Mas não há nenhum problema, nenhum problema. E aí Paulo fala também, nesse texto, que a ceia do Senhor não é o pão e o vinho. Não é o pão e o vinho. Por quê? Porque ele fala assim: quando vocês se juntam, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Ué, mas eles comeram pão e beberam vinho. Os elementos estavam lá. E Paulo fala: vocês se juntam para o pior. E quando se juntam, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Ué, alguém pode sair daqui hoje e falar assim: não, eu tomei do cálice, comi do pão. E Paulo, se você olhar para a palavra, olhar para Jesus, ele pode falar para você: olha, você não ceou. Não foi a minha ceia que você tomou. Você apenas comeu o pão e bebeu o vinho. Mas a ceia, de fato, você não tomou. Porque Paulo faz uma denúncia, ele fala assim: por que não foi a ceia? Porque existem divisões entre vocês. Existe falta
de amor no meio de vocês. E quando ele fala de divisões, é interessante que ele fala assim, até importa que haja dissensões entre vocês. É sadio vocês discordarem de alguma coisa. Não é ruim discordar. Nós vivemos num tempo que parece que tudo tem que concordar conosco. Discordou, já não faz parte do teu círculo. A gente não consegue conviver com os diferentes. A gente não consegue conviver com os diferentes. A gente não consegue conviver com os que incomodam, com os que pensam de maneira diferente da nossa. E Paulo fala que é sadio quando alguém tem algumas dissensões, quando alguém tem algumas diferenças. Por quê? Porque ele diz que os de sincero coração vão ser manifestos, vão ser aprovados. É sadio a gente discutir temas. É sadio. Tem essa música que nós cantamos, que fala assim, é por isso que eu te repreendo, sem nenhuma hipocrisia. Com amor e sem fingimento eu quero tua companhia. Por quê, amados? Porque muita gente tem medo da repreensão ou de repreender alguém. Não é pregado por aí que a gente deva se meter na vida de alguém. Na verdade, quando a gente fala sobre confissão de pecado ou confrontar o irmão em amor por conta de um erro, muita gente tem medo que diz que isso é confusão. Tem crente que fala, não, isso é espírito de confusão. Deus não confunde, Deus não veio para confusão. É porque tem medo da verdade. É porque não ama de verdade. Porque quem ama corrige, quem ama repreende, quem ama quer o melhor. Amém? E aí vai haver dissensões? Vai. Mas os de sincero coração vão ser aprovados. Os humildes vão poder se humilhar e refazer a sua vida em Cristo. Não é assim? Na família, é assim. Você convive no meio de família. E você tem a tua família, que ninguém é igual, né? A gente vive todo mundo na mesma casa, pai de 5 filhos, acertei dessa vez. Pai de 5 filhos, nenhum é igual ao outro. Nenhum. Nem no temperamento, nem na maneira de pensar, nem nas reações. Ninguém é igual. Mas você não ama um mais do que o outro. E o Senhor também não. O amor de Deus, ele independe do objeto amado, é o amor ágape. Esse amor nós precisamos conviver com ele. É o amor que independe do objeto amado. Não importa como seja. Romanos 14, Paulo fala assim, acolhei a todos. Acolhei a todos na fé. Por quê? Porque o que é débil, o que é fraco, ele não come carne. Ele não tem essa liberdade. Ele acha que comer carne era pecado. Paulo dá uma questão muito interessante. Ele fala assim, amados, aquele que não come carne, para o seu Senhor, não come. E o que come? Para o seu Senhor, ele come. E aí ele faz uma denúncia, quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu Senhor ele está de pé ou caia, mas poderoso é o Senhor para firmá-lo. Entende o que eu digo? Sim ou não? A maioria das diferenças que existem no meio da família não são pecados. Os pecados a gente trata. Agora, como tratar do que não é pecado? Que você simplesmente tem que amar o diferente. Não é assim? Você tem algum irmão chato? Não precisa apontar nem levantar o dedo. Aí vai ser espírito de confusão. A gente não convive com gente chata? Convive, tem gente mala. Como diz o Franco, tem gente que tem a graça de tirar você da graça. Não tem? Mas tem que amar, amados. Amor.
O dia que Jesus partiu o pão, ele não estava falando assim, olha, coma o pãozinho e bebam vinho para lembrar de que eu morri por vocês. Não. Ele estava falando assim, olha, eu dei a vida por vocês, do jeito que estão aí. Do jeito que estão. Um que vai me negar, o outro que vai trair, o outro que até agora não creu em nada. É do jeito que vocês estão aí. Eu estou dando a minha vida por vocês. Lembra disso. E vou possibilitar que vocês vivam juntos. Sem estar brigando, porque eles brigavam para saber quem é que ia ser o maior. Quem é que ia sentar do lado direito. Eles tinham essa disputa no meio deles. E Jesus estava anunciando que o Espírito Santo ia vir, e eles poderiam viver em comunhão. Poderiam se alegrar diante dele. Poderiam celebrar a vitória na cruz. Porque um dia, amados, tomara seja assim, todos nós estaremos juntos na glória. Um dia as diferenças vão acabar, os orgulhos vão embora, a vaidade vai embora. A palavra diz que um dia seremos como anjos. Mas eu queria falar uma coisa para você, se você não souber viver hoje aqui, dessa forma, talvez nós não estaremos juntos lá. Porque não tem como você estar vivendo hoje aqui com diferenças e com inimizades e achar que você vai ser um lá no céu. Não, um dia no céu a gente vai se entender, vai estar todo mundo bem lá. Não vai ser assim, querido. O que for aprovado aqui, vai estar lá. O que for reprovado aqui, não vai estar lá. Lá em cima não tem conserto, lá em cima só vai os consertados. No meio no meio da glória, junto com o Senhor, não tem o departamento do discipulado para poder te ensinar de novo lá. Agora o anjinho, Gabriel, vai sentar lá contigo, vai te ensinar como é que vai ser para viver como anjo aqui. Porque Jesus falou, tá, amados? Um dia seremos como os anjos. Só para ninguém me interpretar mal. Estou só usando o termo dele. E aí não vai ter esse departamento lá, amados. Só vai quando se você tiver aprovado aqui. Então, aonde o amor tem que fluir, aonde a cruz tem que prevalecer na nossa vida, é aqui. Amém? É aqui que eu tenho que aprender a amar o meu irmão. É aqui que eu tenho que aprender a conviver com as diferenças. É aqui. Aquilo que mostra, aquilo que resplandece o Espírito Santo em nós, é quando nós começamos a amar uns aos outros. O que identifica o discípulo é o amor, amados. Jesus falou assim, olha, se nós amássemos uns aos outros, todos conheceriam que somos discípulos deles. A marca é o amor. A marca. Aquilo que identifica o discípulo de Jesus é o amor. É amar. É não abrir mão. Cantar é legal pra caramba. Pensa na música boa que Felipe Flecheira fez. Eu não abro mão de você, meu irmão, mas quantos abrem mão? Quantos abrem? Vê aí, quantos irmãos você já abriu mão? Se esquiva de estar perto. Simplesmente por capricho teu. Porque você não concorda, porque é um mala, né? Aliás, deixa eu dar uma ajudinha. As pessoas não são discriminadas só por ser mala. Sabia disso? O chato é discriminado? É. Mas o sábio também não é? Tem gente que gosta de andar perto de alguém sábio. Porque quando fala alguma coisa errada, o cara fala, não, isso aí está errado. Aí, não gosto de ficar não, o cara toda hora me corrige. Discriminado. O feio é discriminado? É, e o bonito? É. Bonito é. Pensa. Pensa como bonito também é discriminado no meio do corpo. É ou não é?
Chega uma irmã bonita. Aí as outras já falam, vai tomar o meu lugar. Chega um irmão bonito. Aí eu, assim também, na hora que estava chegando a minha vez. O pobre é discriminado? É ou não é? E o rico? Eu acho que o rico é mais discriminado que o pobre. É mais discriminado que o pobre. Tu não sabe não, né? Eu sei, cara. Eu sei, é. Isso é velho. Lá em Campo Grande eu sentei com um líder, eu e Franco, que ele estava acusando que a gente só andava com rico. Isso é velho. Isso é antigo. Aí sentamos lá na casa do Maron, Luiz Maron. Aí, não, o cara só anda com cara rico, aquele cara lá de olho azul, lá, o Valci. O Valci estava vendendo os periquitos de casa para comer. É sério. Ele tinha uns periquitos que criava no quintal. Todo dia ele pegava 2 e ia lá na casa que vende passarinho lá e vendia 2 para comprar pão. Era o cara rico. Anda com esse cara aí, com o Luiz Pudim. A gente andava carregando acrílico, ele comprava sucata de acrílico. Quebrado mais que arroz de terceira. Pensa no cara quebrado assim, quebrado de marré descia. E a gente carregava sucata lá, comprava aquelas... E era uma sucata ruim de carregar de acrílico, porque ele comprava numa fábrica de fazer dente, de dentadura, prótese, sei lá o que é, e o negócio vinha tudo com aquelas pontinhas assim, a gente botava nas costas, furava as costas todas. Eu e Franco carregando aquele negócio e os caras acusando que a gente só andava com rico. Porque o rico é discriminado, mais do que o pobre. Se for pobre, ninguém nem fala. Mas o rico é discriminado. Pensa num lugar onde tem discriminação, é onde tem gente. Não é? Faz um encontro, tu começa a ver discriminações. Encontro de jovens, aí tu começa. Mas adolescente pode ir? Só vai atrapalhar quando chegar lá. A última que eu botei na marra no encontro, adolescente, foi batizada no Espírito Santo. Imagina, Deus não está nem aí para a idade que ela tem. Está nem aí. Mas o homem discrimina? Discrimina. E os casados vão para o encontro de solteiro? Gente, vai fazer alguma coisa lá que é proibido, ninguém pode ver. Agora eu fiquei preocupado, vou nesse encontro. Alguma coisa está errada. Mas não, é só para discriminar. Não é casado, não pode vir, é solteiro. Pensa no lugar onde tem discriminação, amado, é que a gente não vê. Os olhos não percebem as discriminações. Os olhos não percebem. Mas na ceia do Senhor, sabe o que acontece? Todos somos iguais. Todos somos irmãos. Todos fomos comprados pelo mesmo preço. Jesus não pagou mais caro por um e comprou o outro no brechó ali fora. Não foi assim, amado. Você não veio do brechó. O preço que ele pagou por você, ele pagou pelo teu irmão, é o mesmo. O valor que ele dá para o teu irmão é o mesmo que ele deu para você e para qualquer outro. Então nós não podemos olhar e avaliar um a mais ou avaliar um a menos. Porque quando Jesus presumiu a ceia, ele presumiu que a ceia seria uma reunião da família onde todos valeriam a mesma coisa e se amariam com o mesmo amor que ele teve. Isso era a ceia. E aí nós vemos esse efeito forte do Espírito Santo no meio da igreja em Atos 2. Quando você vê que diz que o povo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e no partir do pão, de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Havia alegria e um coração singelo. Não havia maior nem menor. Havia simplicidade no meio deles. Total simplicidade. E aí tem uma coisa que é muito forte no texto, fala assim, e tudo entre eles era comum. Tudo era comum. Você sabe o que é tudo comum? O que era de um era de outro. O que batia em Francisco, batia no Chico também. Ninguém era diferente, era tudo comum.
ao ponto deles pegarem as coisas que eles tinham sobrando e doarem, venderem para aqueles que necessitavam. Diz que eles pegavam seus bens, suas propriedades, vendiam e repartiam com aqueles que haviam necessidade. Porque eles consideravam que aqueles que tinham necessidade era como se fosse eles. O amor fluía de maneira muito forte. A presença do Espírito Santo, ele traz isso sobre nós, amor. Se você conhece alguém que não ama alguém, que tem diferença com alguém, você pode ter certeza, o Espírito Santo não habita nessa pessoa. Se você tem diferença, você está com um problema em hospedar o Espírito Santo em você. Porque Deus é amor. O Espírito Santo é amor. Amém? Ele é amor. E o primeiro sintoma de alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio de amor. É alguém cheio de amor. Alguém que se preocupa com a necessidade dos outros, não com a dele. Alguém que está pronto a se doar, como Jesus falou. Esse é meu sangue que é derramado por vós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava falando de amor, amados. Ele não estava falando de religião. Ele não estava falando de um simbolismo. Ele não estava falando de um momentinho que a gente ia lembrar disso na hora que a gente comesse um pedaço de pão e tomasse um pouquinho de vinho. Ele estava falando assim, lembra que eu amei vocês. Vocês têm que amar os outros. É isso que ele está falando, amor. Por isso que a igreja primitiva lá de Atos 2:42 foi aquela explosão de amor. Aquela explosão de amor. Uma explosão forte. E diz que essa explosão de amor foi tão tremenda que caiu na graça do povo. Diz que as pessoas olhavam e ficavam maravilhadas. Como é que tem gente que vive dessa forma? É totalmente contrário de hoje, amados. A igreja cai na graça do povo hoje? Sabe por quê? Hein? Falta o amor. Esses sintomas da igreja primitiva não estão forte entre nós ainda. Mas oremos para que esteja. Oremos para que ela aconteça. Todos são necessários. Eu queria falar para você, você não conhece uma pessoa do corpo de Cristo que entregou a vida a Jesus, que não seja necessário na sua vida. Que você não tenha o dever de amar. Que você possa ignorar. Que você possa olhar para a pessoa e não se importar com ela. Não se importar. Aí é por isso que o amor começa a fluir, na hora que a gente começa a apontar os erros. Na hora que a gente fala assim, amado, olha, muda isso aí. É só um motivo. Quando alguém te repreende por um pecado, só tem um motivo. O dia que eu estiver na glória, eu quero estar contigo. Isso aí vai te impedir a gente estar junto lá. Queremos estar juntos, fazer a festa juntos. Amém? Quando Paulo escreve a Coríntios, carta de Coríntios 5, e ele está falando de um pecado no meio do corpo lá, de um cara que estava se deitando com a madrasta dele, ele fala assim, vocês têm que parar de fazer festa com fermento velho. Fermento da malícia e da maldade. Ele fala, façam festa com os asmos da sinceridade e da verdade. É festa, amados. Esse dia é um dia de festa. Esse dia é um dia para celebrar que o Senhor morreu por mim e me escolheu. Amém? Mas esse é um dia para celebrar que Ele também me deu irmãos. Na verdade, o sentimento que a gente tem quando olha para alguém é de alegria. O que a gente tem que ter é de alegria, de se alegrar. Olhar assim e falar, pô, José, que bênção, o Senhor te alcançou também, a gente pôde estar juntos. Que bom, Ive, que bom, Marcele. Marcele ou Marceli? Marcele, eu nunca sei como chamar o nome, né, Felipe? Não esquenta não, daqui para o final do ano está perto, eu vou decorar. Que bom, amados.
Que bom, Diego. Mesmo com orelha de repolho, a gente é irmão. O Senhor morreu por nós, Diego. Imagina. Diferente. Daqui eu falo, lá não falo não. Sou esperto. Não é não? Não é, Carol? Que bom, Carol. Patricinha aí, estamos juntos. Jesus morreu por nós. Te amo em Cristo. Amém? É assim. Né, Pati? Estamos juntos. O preço foi pago mesmo por todos. Não tem um diferente do outro, né, Paulo Lins? Tem um diferente do outro. Todos são iguais para o Senhor. Aqui não tem rico nem pobre, preto nem branco, feio nem bonito. Amém? Não tem ex-presidiário ou governador da República. Tudo é igual. Todos são iguais diante do Senhor. Quem entende o que eu falo? Amém? Vamos fazer essa festa? Eu quero fazer essa festa hoje. Embora não tenha comida para a gente comer, beber e se panturrar, mas tem para a gente lembrar pelo menos daquilo que nós falamos hoje aqui, para ver se fica fixado na tua mente. E eu quero te dar a oportunidade, que nessa comunhão, que é uma comunhão, e nesse entendimento, eu quero te dar uma oportunidade de fazer o que Paulo falou: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo.